Encontrava no corredor, tinha que dar 10 minutos de papo. Tudo ela via comigo, tudo ela queria que eu participasse. Mas ela foi muito 10 comigo. E isso me entusiasmou, eu fiquei entusiasmada. Estudava dia e noite. Olha. Os professores faziam chamada oral, eu respondia tudo. Passei muito bem nas provas. E consegui tirar o diploma. Olha só. E a senhora tinha quantos anos? Eu sou de 1930. Mas quando terminou a faculdade? Terminei, Quando que é? Quando foi isso? A senhora lembra? não lembro a data que precisa. Eu não lembro. Mas que eu terminei. E foi faculdade do quê? Eu fui. Como é que ai, Deus do céu. Todo dia eu falo. Aquela faculdade que serve para toda hora. De língua. Olha. Eu achei melhor estudar língua, porque é a que mais a gente usa, né? Exatamente. Em festa, ou na rua, ou em qualquer lugar, né? Exatamente. O professor falou para mim, se a senhora quiser uma faculdade prática, faça essa. Aí eu fiz. Parabéns. E graças a Deus, eu acompanhei bem. Os professores, tudo amigo. Nossa, é outra cabeça lá, né? Sim. Dos professores da faculdade, não é uma outra cabeça? É. Não é aquela cabecinha, não. Tudo cabeção, né? E com isso, a gente aprende, né? Até qualquer coisinha que ele fazia, ele perguntava, aonde que você fez isso? Ou como você fez? Ele perguntava, então a gente respondia para ele. Foi muito bom. Você sabe o que eu admirei, Rebeca? Foi por causa da minha idade e dos anos que passaram, né? Eu ainda consegui acompanhar. Não tem nada pra ficar aqui? Eu passei em primeiro lugar. Olha. Tá lá para quem quiser ver. Sabe porque eu tinha vontade, a loucura de fazer faculdade. E a gente, muito filho, nunca teve oportunidade. Aí apareceu essa oportunidade, falei, é agora que eu vou. E fui. E graças a Deus eu me dei bem. Estudar tinha que estudar mesmo, né? E eu ia bem em todas as matérias. Não era que eu era inteligente, não. É porque eu gostava, queria estudar. Graças a Deus tirei o diploma. Sim. E depois seus filhos também estudaram, né? Não, o que, meu? Só a filha, que foi a Sônia. A Sônia é professora. Exato. Professora de faculdade. A Sônia passou em primeiro lugar quando ela estava fazendo o curso. Ela também sacrificou para estudar, mas hoje serve para ela. Ela ganha com mais facilidade, né? Do que ficar limpando casa dos outros. Exato. Não é? Então, e ela já fez todo o curso, já terminou, já está aposentada. É isso. Né? Tem que ir à luta, né? Exato. A pessoa vai à luta e consegue vencer. Não é, Rebeca? Sim. Porque não há nada sem luta, né? Olha, eu trabalhava na casa de família. E eu saía de noite e ia estudar. Pra fazer o primário, fazer o ginásio, tudo. Mas sabe que Deus foi tão bom comigo? Todos os cursos que eu fazia, eu era a primeira. Não é que eu sou melhor que os outros, sou inteligente. É porque eu tinha uma grande vontade. Foi isso que me ajudou. O dia que eu tirei o diploma foi a maior emoção da minha vida. Sim. E a doutora Amelinha, que é a diretora, ela fez questão dela me entregar o diploma. Vocês querem me matar, é? De emoção, né? E eu encontrava no pátio, ela parava para conversar. Você sabe que isso aí dá ânimo na gente. Não dá, Rebeca? Dá. Dá ânimo. Dá.
onde que eu estava, parava para conversar. Como que eu estava, se eu estava dando bem na faculdade. Falei, estou dando ótimo, melhor do que em casa. Os professores faziam pergunta para a gente, brincavam com a gente. Uhum. E foi muito bom. Sim. Eu tenho umas perguntas para fazer para a senhora. Quer dizer, Umas perguntas para fazer para a senhora. pode fazer. É, Se eu tiver condições de responder. conta um pouco da história da nossa família, né? Tipo, onde os seus pais nasceram, se você lembra dos seus avós, quem lembro. são. Quero saber tudo, pra gente guardar isso como recordação pros meus netos, bisnetos, todo mundo saber quem foi Sebastiana. É uma história. É contar uma história para você, né? E contar a sua história, a nossa história. A nossa história. Aí fala, vamos cortar um pouquinho a pergunta. E os meninos, seus irmãos também? Também, graças a Deus. Tá. Tão grande, tão bonito, assim. Alguns deles casados. Tem um casado? Quem casou? 2. O Raul, Raul. o mais velho. Hum. O Renan. O Renê. O Renan, isso. Ah, Aí só tá o Rafael, o Ranieri e eu, solteiro, sem casar. só tem 3 então. 3 sem casar, Qualquer hora vocês casam. Exato. E se casar, tudo bem. Se não casar, tá tudo bem também, né? Se não casar, você fica fazendo o que você quer, Exato. não é? Aham. Porque ninguém manda de você, né? Exato. Então é bom ficar sem ninguém. Você vai fazer o que você quiser. Exato. Que bom. Aí, eu mesmo fui atrás das minhas coisas. Eu procurei a diretora da faculdade. Procurei e conversei com ela. Contei a minha história. Falei, doutora, eu trabalhei na casa de família bastante, porque eu pouca cultura tinha. Mas eu não queria morrer assim. Pois ela falou assim, pois não vai morrer. Senta aí, vamos fazer a ficha. Aí assim, ela fez a ficha final, ela cobrava de todo mundo, menos minha. Eu estudei lá na faculdade de graça. E quando ela passava no corredor, ela parava para conversar comigo. Isso dá um incentivo na gente, só ver, não é? Uhum. E deu incentivo, eu fui, estudava. Quando chegava a hora dos professores fazer pergunta, eu já sabia, respondia. Porque às vezes eu passava a noite estudando. Né? Eu não queria que o professor perguntasse, eu ficasse gaguejando. Não, eu queria saber. Sim. Foi a vontade que me fez eu me formar. Não é? Sim. A vontade de ser alguém, de não ser analfabeta. Eu tinha medo de ficar analfabeta. Falava para minha mãe e para meu pai. Aí que Deus me ajudou, foi encaminhando daqui e dali, e eu consegui. E qual que era o nome da sua mãe e do seu pai? Minha mãe se chama Benedita. Benedita, qual que é o sobrenome? É Benedita Venceslau dos Santos. Benedita Venceslau dos Santos. E meu pai chama Manuel. Manuel Venceslau. Venceslau Manuel Venceslau dos Santos. dos Santos. Era o nome do meu pai. Sim. Meu pai era tão legal. Meu pai era tão legal. Se eu queria ir na escola, às vezes eu não podia ir, porque eu tinha medo. Ele levantava da cama e ele ia me levar. Todo lugar que ele ia se passear, ele me levava. E com isso, que ele me ajudou muito, eu aprendi na faculdade coisas que eu não esperava. Porque ele me deu força, né? Ele me deu força para mim. Porque a faculdade também não é muito fácil também não, né? Né? Que nem minha mãe falava, precisa levar de capricho, né? Estudar, ser caprichosa em tudo, né? E atenciosa. Sim. Aí, graças a Deus, eu venci tudo isso. Porque eu queria. Sim. Eu queria ser alguém. Falava pro meu pai, eu não quero morrer analfabeta. Meu pai morria de rir.
Aí eu falei assim, então eu só vou analfabeto? Eu falei, não, é eu, o problema é comigo. Aham. Eu que não quero morrer analfabeto. Né? Eu quero aprender a ler rapidinho. E aprendi. Aprendi. Você sabe o meu sacrifício? Fui trabalhar na casa de família. Aí meu pai falou assim para a mulher, ela vai ficar com a senhora se a senhora puser ela na escola. Ela falou, pode deixar que eu ponho. E ela era diretora da escola. Você vê só? Eu nunca repeti, sempre era a primeira da classe. Mas porque eu estudava, não é que eu era inteligente, não. É que eu queria ser, eu queria formar de qualquer forma. Então, e meu pai, qualquer coisinha que tinha escrito lá para fazer lá em casa, ele mandava eu fazer. Né? Isso ia me ajudando, né? Então, por isso que eu falo, não tenha preguiça de nada que não arruma nada. Ninguém, não precisava ninguém falar assim, vai estudar fulano, vai fazer isso. Comigo não. Eu estudava porque eu queria saber. Meu nome era na lousa primeira da classe. E eu trabalhava na casa de família. Trabalhava na casa de família e nas horas vagas eu estudava. À noite, antes de dormir, eu estudava. Até de manhã. Quando eu ia para a aula, era a primeira lá em cima. E as meninas tinham raiva de mim, porque elas eram ricas e eu uma empregada doméstica. E fiz esse esforço, mas foi por mim mesmo. Mas não foi ninguém que me ajudou. Vai fazer isso, fazer aquilo. Foi eu que tomei atitude. Falei, eu vou estudar dia e noite. Era sempre a primeira da classe, na lousa. Tinha gente que queria me bater. Sabe por quê? Eles achavam que desaforo, além de ser negra, e a primeira empregada e a primeira da classe. Sim. E quase morri de raiva. Eu pensei comigo, quer morrer, morra, se dana. O que interessa é eu. Né? Sim, sim. O seu pai nasceu onde? Meu pai nasceu na Bahia, Que lugar, senhora? Caetité. Catité. É. E a sua mãe? Minha mãe também. Em que lugar? Lá no mesmo Em lugar. Catité. É, Caetité. E a senhora também nasceu em Catité ou nasceu já em São Paulo? Não, nasci lá. Lá também. Eu, meu pai, minha mãe nascemos lá na Bahia, mas no interior da Bahia, né? Mas a minha mãe, meu pai aprendeu só um pouquinho a ler, ele não sabe ler direito, né? Mas ele era muito inteligente. Ele era muito inteligente. Ele que me levava nos lugares para me fazer a inscrição, ele que me ensinava como é que fazia, era ele. Oh. E a gente arrumava serviço, nós fomos para lá, para São Paulo, e nós fomos trabalhar todo mundo junto. Meu pai entrou para trabalhar junto com nós, para ficar junto com a gente. Olha só. É, meu pai entrou junto. Mas isso aí deu uma força tão grande para a gente, você nem sabe. É? É, nossa, eu tinha orgulho que meu pai estava lá. Peraí, deixa eu só baixar aqui a frente. Ninguém tá ouvindo. Continua, tia. Desculpa. Agora a história acabou. Não acabou não, tem mais pergunta pra fazer. Ainda vai fazer mais perguntas? É. E aí, seus pais tiveram quantas filhas? 5. 5 mulheres. 5 mulheres. Quais eram os nomes delas? Uma chamada Laurinda, Adelina, Clemência, Maria e a outra chama Laurinda. E você, a senhora, não é? E eu sou Sebastiana. Sebastiana, então foi primeiro a Laurinda, a mais velha. Mais nova. Ah, a mais nova era a Laurinda? Adelina, que era a mais velha de todas. Clemência. Clemência era a segunda. E depois? Depois era a Maria. Maria, que é a minha avó. É? Que é a minha avó.
Chama A Maria era minha avó. a minha... A sua irmã. É? Sua irmã Maria é minha avó. Olha, você sabe que hoje que eu tô sabendo? Nossa, ele casou com quem? Não, que foi com o meu... Ó, a Maria, minha avó, Ah, que foi junto com João. Casou com João. ah, E aí dela veio o meu pai, que é o Luiz, que foi o caçula. Ah. Aí veio eu. ah. Então vocês são parentes nossos. Eu sou sua neta. É, Aham. além de parentes, que são parentes mesmo, que De é sangue. prima. Né? Isso. Vocês são minhas primas. Eu Você sou é sua minha prima. neta. Eu sou sua neta. É, então. Sobrinha neta. Isso mesmo. Uhum. Então vamos lá. A Laure, primeiro veio a Clemente. Não, fala de novo pra mim. O nome das suas irmãs. Maria, Clemência. Maria, já falei? Fala a mais velha, o nome da mais velha. Mas ela é Adelina. Adelina. Aí depois veio a Clemência. Clemência, Depois veio a Maria. Maria, isso. E depois, Depois eu. isso, Sebastiana, Depois aí veio a Laurinda. a Laurinda. Sim. Eu lembro mais ou menos, né? Lembra bem, tá bem. É que é muitos anos, né? Sim. E aí a senhora conheceu os seus avós? O pai da minha mãe? O pai da sua mãe? Isso, o pai da sua mãe. O pai e a mãe da sua mãe. O pai da minha mãe, a minha... Como que ela chamava? Esqueci o nome dela. Braulina. Como? Braulina. Braulina. Porque a minha avó era portuguesa. Ah, Esse nome é português, não é? isso. É Braulina. E meu avô chamava José Venceslau. José, o pai do meu pai. Essa aí então eu tô com a cabeça boa. Tá ótima, tá muito boa, tá muito boa. Sabe o que é isso? Foi o exercício da escola. Que eu não fiquei parada, né? Exato. Exercitei muito. Eu estudava até de manhã. Aham. Até de manhã. Sim. Nunca repeti um ano. Tanto que eu gostava da escola. Então a sua avó era portuguesa, Era, o seu vô, também. ele era português, ou assim, da sua mãe. Então vamos direitinho. Então, da sua mãe, ela tinha a mãe dela. Tinha. Então a mãe da sua mãe era a Braulina. Braulina. O pai da sua mãe, Era José. José. Então José Batista da Costa. José Batista da Costa. Você vê que eu lembro, né? Sim, tá lembrando bem. Ah, graças a Deus, né? É. Você sabe o que é isso? Foi porque eu fiz a faculdade, eu fiz o ginásio, tudo. Eu não fiquei parada, né? Sim, a memória fica. A memória ficou trabalhando, né? Uhum. E aí você lembra quem era os pais dos seus avós ou não? Não. Não lembra. Aí já é demais, né? É demais, é demais. Né? Mas a senhora chegou a conhecer ou não conheceu? Os pais dos meus avós? Isso. Não, eu só conheci a minha avó. E a nossa avó, nós tínhamos como se ela fosse um ouro. Todo mundo adorava. Sabe como é que nós chamávamos ela? Como? Dinha. Dinha. Minha mãe falava assim, hoje vocês tomam banho, tudo que eu vou para a casa da Dinha. Nossa, era aquele amoroso para ir para lá. Porque lá ela carregava um por um no colo. E ela era carinhosa, você tem que ver. Era um exemplo de mulher. Ela deu muito exemplo bom para a gente, né? De moral, de dignidade, tudo. Tudo ela deu. Era muito boa minha avó. Minha avó Braulina. Braulina. É. E do seu pai? Você lembra o nome da sua avó e o do seu vô? Lembro, só lembro do meu avô, que era Manuel Venceslau. Igual meu pai. E a minha avó era um nome esquisito, eu não lembro.
Parece que era a Ana. Ela morreu na casa do meu pai. Ah, é? É. Mas o nome dela eu não lembro. Se for para mim fazer um desenho dela, eu faço o desenho dela. Olha. Mas o nome eu não lembro. Então descreve ela mais ou menos pra mim, como que ela era de rosto, você lembra? Você viu a Sônia minha? Sim. Era mais ou menos assim. Ah, é? Só que ela era mais alta e mais gorda. A avó. Minha avó era. E era bonita. Ah, é? Era bonita. Bonita pra chuchu. Quando minha mãe falava assim, toma todo mundo banho que nós vamos na casa de Dinha. O apelido dela era Dinha. Então, aí a gente ficava pulando tanta alegria de ir pra lá, pra casa dela. Aí ela veio a falecer, né? Aí a gente ficou só. Mas ficou a memória, ficou na minha memória. A memória que a gente não esquece, Exato. né? É muito bom a gente ficar lembrando da Dinha. Nós gostávamos muito dela. Quando chegava lá, tudo que ela tinha lá, ela dava pra gente comer. Né? Eu não comia tudo, ela falou assim, então deixa pra mais tarde vocês voltam a comer. Ela era muito legal, menino do céu. Eu nunca vi tanta bondade e tanta inteligência. Sabe o que ela fazia? Tinha umas pessoas, tinha umas árvores assim, de fruta, de manga, de tudo assim, tudo na estrada, né? E lá era uma estrada, passava gente para outra cidade. Então, minha avó fez uma espécie de uma pensão ali. Todo mundo parava lá e ia comer lá. Ou ia cear, ou ia fazer alguma coisa, ou tomar lanche, qualquer coisa. Eles paravam lá. Então, a minha avó ficou conhecida. Então, ela fazia comida para ele. Era médico, advogado, que ia para outra cidade, passava lá. Então, quer dizer que a minha avó, ela não ficou lá sozinha, naquele mundinho atrasado. Ela é esperta que você tem que ver. Minha avó. Sim. Às vezes, a família do meu pai, né? A tia Inocência, acho que você lembra dela, Inocência? Ah, lembro. Sim. Ela faleceu, né? Não, tá vivíssima, 99 anos Você e vai me 10 prometer meses. uma coisa. 99, pode falar. Me levar lá, Eu levo. que eu quero ver. Ela tá viva, anda, vai na igreja, vai tirar RG, não para. Mãe do céu. Quando ela ficou doente, eu fui ver. Tá ótima, ótima. Tem WhatsApp, tem celular, liga, escreve, faz tudo. Mãe, A memória é igualzinha, a memória é boa, igual a sua. nossa, que beleza, Que né? beleza. Ah, E aí ela fala, quando a gente conversa, ela fala de lugar da África que a família dela veio. Ela se lembra. então ela tem a memória boa ainda. Muito boa. A senhora lembraria se seu Não vô fala? lembraria. Eu lembro dessas coisas mais recentes. Mas não assim muito atrasada, longa. Eu não lembro. Mas muita coisa eu lembro da minha avó. Eu lembro as coisas da minha avó, do meu avô. Eu lembro das minhas primas. Né? Minha avó era portuguesa. E meu avô que era brasileiro. E como que era seu vô? Descreve pra mim o seu vô. O seu vô. Como que ele era, a cor, o cabelo. Ele era. Você vê a Adriana? Sim. É da cor da Adriana, assim. Ele é um pouco ainda mais claro que a Adriana. E ele tinha o cabelo bem liso. Meu avô. E é da cor da Adriana e o cabelo liso. Você acha que ele era indígena? É? Você acha que ele era indígena? Não, Não, de onde que... não é. Ele não era. Não era que ele não falava, não falava o jeito dos índios. Não, ele era
normal, que nem qualquer homem. Mas ele era muito esperto. Ele tinha uma charrete, ele ia no sítio dele todo dia ver, levar empregado para trabalhar lá com ele. E ele colhia muita fruta e trazia, porque ele sabia que nós íamos lá e nós ia precisar das frutas que ele trazia. Então, ele guardava pra gente. E minha avó também. Eu sabia que a gente ia, ela já fazia a comida para esperar a gente. E a gente adorava de ir na casa. Nós não chamava ela de vó, não. Era de Idinha. Minha mãe falava, tomar banho que nós vamos para casa da Dinha. Era 2 minutos. Todo mundo estava pronto. Era muito longe de onde vocês moravam? Era um pouco. Não era muito perto, não. Era como daqui mais ou menos em São Bernardo. É, mais ou menos. Mas a gente ia. A gente ia pulando, brincando e chegava lá. Continua. Quando a gente chegava lá, ela já põe a mesa pra gente almoçar com ela. Comer. Aí vocês chegam tudo com fome, vocês vão comer primeiro para depois vocês brincar. E lá no fundo da casa dela passava um rio. E a gente ia mais por causa daquele rio, para entrar no rio. Mas assim que a gente chegava, ela falava, vocês não vão entrar no rio não, que o rio hoje está bravo. E vocês podem morrer afogados. Né? Era a mesma coisa que falar com essa parede. A minha avó ficava lá para dentro, eles olham o rio. Eu lembro direitinho, acho que eu estou vendo hoje. A nossa infância foi muito simples, mas foi muito boa. Que a gente teve, as avós da gente, teve o pai do meu pai também, com a gente, né? Meu pai tinha uma casa de farinha, o pai do meu pai. Eles faziam aqueles beiju, aquelas coisas, fazia tudo quanto era coisa lá, para vender e para eles. Cada um com o seu os seus usos e seus costumes, né? Aí tinha os costumes deles, eles faziam, né? A minha avó recebia as pessoas que passavam na estrada, era advogado, era médico, tudo ia comer lá na minha avó. Quando eles passavam por lá. Por isso que vocês cozinham bem, né? É? Por isso que a senhora, a minha avó Maria, cozinhavam bem. Cozinham bem. Acho que é isso. Que a gente ia sempre na casa da avó. E a minha avó era super caprichosa. Mas a minha avó era portuguesa. Ela nasceu em Portugal. Conheceu meu avô aqui e casou com ele. Mas ele era também muito educado, muito fino, né? A minha mãe também era muito educada. Minha mãe não falava gritando. E falava com a gente, ela falava assim, fizer as coisas erradas, vocês apanham. Mas só falava isso, né? Mas ela não batia com grosseria, não. Então era muito difícil, mas ela soube criar. Ninguém deu malandro. Ninguém. Graças a Deus. Todo mundo trabalhava, né? Sim. Muito legal, interessante conhecer. É interessante a história de pobre, mas é verdadeira. É rica, né? Pode escrever um livro. Você viu? Eu quero. Tô gravando isso pra gente continuar a nossa história, né? Isso. Porque... Pra imitar essa gente. Porque é tudo do bem. Né? Exato. Tudo do bem. Não fazia as coisas erradas, nem nada. Minha mãe falava, se vocês fizerem as coisas erradas, vocês apanham. Assim que era o recado que ela dava. A gente obedecia a ela muito, né? Porque ela era severa. Sim. A minha infância foi de pobre, mas foi muito boa. Né? Exatamente. Não teve malandro, né? Que fizesse as coisas erradas, que enfeiasse a família, né? E a família, né, da senhora, a nossa família, é muito religiosa.
É, Muito católica. muito. A minha mãe é super católica. Minha mãe, naquele tempo, ela não tinha muito dinheiro. Então, para ir na igreja, precisava pôr um véu na cabeça, ou senão um pano qualquer, né? Ela ia lá na loja, comprava aqueles panos bem branquinhos e punha a rendinha tudo em volta para fazer um véu para ela poder ir para a igreja. Tudo na base da simplicidade. Minha mãe era muito católica, ela rezava todo dia. Sim. Ela rezava todo dia. E meu marido parece que imitou ela. Meu marido também rezava o texto todo dia. É. Todos os dias meu marido rezava o texto. E ele cantava na igreja. Ah, é? Cantava. Os hinos da hora da missa. Qual que era o nome do seu marido? Arlindo. Arlindo do quê? Arlindo dos Santos. Arlindo dos Santos. A gente viveu uma família de pobre, mas toda honesta. Com honestidade. Ninguém fazia as coisas erradas. Se fizesse as coisas erradas, apanhava da minha mãe. Ou senão do meu pai. Sim. Né? Então tinha aquele monte de filho, mas ele castigava um por um se fizesse as coisas erradas. Foi boa infância, né? Sim. E outra coisa, ele tinha roça, tinha terra dele, ele levava nós, todo mundo para a roça junto com ele. E ele pegava melancia, não tinha faca, ele quebrava a melancia assim no toco e dava um pedaço para cada um. A gente viveu o natural, né? Sim. Aí depois nós crescemos, aí nós viemos para São Paulo, aí nós fomos trabalhar nas fábricas. Até meu pai foi junto com nós para ficar olhando a gente. Para a gente não fazer as coisas erradas, para ninguém maltratar a gente, porque ele não deixava, ele trabalhava junto. Por isso que a gente aprendeu, cresceu sem maldade, sem brigar com ninguém. Foi por causa do meu pai, né? Onde que a gente ia, ele estava junto. Ele foi muito amigo da gente. Legal, interessante. É muito interessante. Muito bem, tia. Muito obrigada, viu? Obrigada por esse depoimento de contar nossa história. Espero que as pessoas que estejam assistindo, os seus tata, hexa, neto, né, possam ter essa história, a nossa história. Tem neto e tataraneto, né? Não é? Sim.